Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria chegar até você e estarmos juntos neste acampamento de oração do grupo de amigos Canção Nova. Gostaria também de forma muito especial acolher você presente aqui no rincão do meu Senhor. Sejam bem-vindos. Quem aqui é grupo de amigos Canção Nova? Diga eu. Uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos. Que alegria, pode ser melhor porque é para você mesmo. Sejam bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos. Convido você a, sem demora, abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 seguintes. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Enquanto você abre a Sagrada Escritura, nós também pedimos a intercessão do nosso anjo da guarda para bem vivermos este momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Lucas, capítulo 10, versículo 25, uma passagem muito conhecida a todos nós. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta deles, e o que gastares a mais, te pagarei quando eu voltar. E Jesus respondeu: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus por esta parábola do bom samaritano, uma parábola muito conhecida e preciosa a nós, e que, infelizmente, muitas vezes não adentramos na riqueza daquilo que ela tem a nos ensinar. É verdade que nós aprendemos aquilo que de fato ela ensina, porque, veja, o evangelho que acabamos de ouvir narra que um estudioso da lei, querendo saber de Jesus, e por ter ouvido Jesus falar da necessidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos, então lhes questionou, dizendo: quem é o meu próximo? E por causa deste questionamento, Jesus então contou esta parábola.
E veja que riqueza é esta parábola, amados irmãos, porque à primeira vista a parábola do bom samaritano parece ser tão clara, tão cheia de sentido, que nem sequer parece ser uma parábola, mas um ensinamento concreto a ser imitado. Porque Jesus está justamente nos ensinando que todos nós somos chamados a agir como o bom samaritano. Pois foi desta forma que Jesus terminou este evangelho dizendo àquele estudioso da lei: vá e faça a mesma coisa. E veja, diante desta realidade, Jesus está nos ensinando, nos exortando que nós devemos agir da mesma maneira para com os outros, da mesma forma que agiu o bom samaritano, agindo com misericórdia. E por quê? Porque a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para aquele jovem foi uma ordem muito clara: vá e faça tu a mesma coisa. Poderia versar estas palavras, vá e faça tu a mesma coisa, com aquele canto, e eu peço a ajuda do meu irmão Jarles na música, porque vai dizer muito bem desta realidade. Porque Jesus, que é o bom samaritano, ele nos dá o exemplo. E qual é o exemplo? Com amor eterno eu te amei, agora vá, também ama o teu irmão. E nós tivemos a oportunidade, amados irmãos, vocês que conhecem a comunidade Canção Nova e que teve a oportunidade de em muitos momentos assistir muitas pregações aqui na Canção Nova, e de modo especial com o nosso fundador, Padre Jonas Abib, ele muitas vezes cheio de fervor, cheio de entusiasmo do Espírito Santo, cheio de intrepidez, e sobretudo no período da Semana Santa, onde esta música é tão liturgicamente cantada, ele nos ensinando a necessidade de, como um bom samaritano, a sair do nosso lugar, a sair da nossa inércia, a sair do nosso comodismo e aprender a amar o nosso irmão. Com amor eterno eu te amei, dei-te a minha vida por amor, disse nosso Senhor Jesus Cristo, agora vá, também ama o teu irmão. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor, agora vai, também ama o teu irmão, agora vai, também ama o teu irmão. Mais uma vez, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei, dei-te a minha vida por amor, dei a minha vida por amor, agora vai, também ama o teu irmão, agora vai, também ama o teu irmão, agora vai, agora vai, também ama o teu irmão, agora vai, também ama o teu irmão. Poderíamos terminar a pregação aqui, e não simplesmente porque nós cantamos esta canção, não porque a parábola, como eu dizia, nem sequer parece uma parábola, ela parece um ensinamento concreto, como se fosse um dos 10 mandamentos da lei instituído por Deus. De tão claro, de tão límpido, de tão lúcido, de tão concreto, o que é o ensinamento dado pela palavra, e que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui, pregações enfáticas do nosso fundador, nos ensinando a agir com misericórdia. Nós podemos também contemplar na vida do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, porque teve uma vinda longínqua de 86 anos de idade, graças a Deus. E então, ele foi um profeta incansável do amor, porque ele não somente evangelizou a partir dos palcos aqui da Canção Nova, não, nem nos estúdios de televisão, ele foi incansável, ele foi um apóstolo das nações. E quantos países o Padre Jonas foi e anunciando: ei, ama o teu irmão,
Acolha o teu irmão, e parece que é algo simples, parece que é algo ordinário, parece que é algo fácil, mas na verdade nós temos uma dificuldade tremenda de viver o amor, porque aqui nós tivemos no palco nesta manhã o Júlio Brebal trazendo um testemunho concreto, alguém que, porque vivia o drama do alcoolismo na sua casa em relação ao seu pai, ele queria que o seu pai morresse, porque ele não tinha relação de filho, e por causa de um bom samaritano, um homem de Deus chamado Padre Jonas da Bíblia, ele teve o seu coração curado, e onde abundou a graça, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, de tal forma que aquele coração ferido, aquele coração machucado, que era o coração do jovem Júlio Brebal, se tornou também um bom samaritano, a ser canal da graça de Deus e da cura interior na vida de tantas pessoas. Pode aplaudir? Mas foi necessário que em determinado momento dos Maranatás, lá pelo ano de 74, 75, lá nos retiros onde começou a Canção Nova na Casa de Areia, nos retiros do Colégio Salesiano, onde ele atuou por mais de 40 anos, ele desce em primeiro lugar, ouvido a voz de Deus, e aí eu tenho certeza que em dado momento a liturgia deve ter proporcionado ao Júlio um encontro com esta palavra, e o Padre Jonas então falou: Júlio, ei, vai, ama o teu pai, muito mais do que amar o teu irmão, vai, ama o teu pai que está aí dentro de casa necessitado do teu amor. E que beleza, porque nós podemos contemplar, quem conhece o Júlio Brebal sabe a graça que ele é no carisma Canção Nova e no dom de cura interior, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas foi necessário que aquele homem ouvisse a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus quem? Através de um bom samaritano chamado Jonas da Bíblia. Porque o inimigo, por causa daquela situação infame dentro de casa, dolorosa, que todo mundo conhece e sabe que é o desastre do alcoolismo, o inimigo já estava roubando o coração do Júlio. E então chegou um bom samaritano e trouxe essa mensagem. Imagino mais ou menos assim, Padre Jonas, que gostava de ser concreto: Júlio, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você. Foi por você, meu filho. Agora, da mesma forma que Ele te amou, vai e ama o teu pai. Não foi só o teu irmão, mas foi o teu pai. E a beleza a gente pode contemplar porque a gente viu o testemunho. O Júlio dizia na parte da manhã: Padre Jonas não foi somente um bom samaritano, mas foi um profeta de Deus na minha vida. E é a esta graça, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero partilhar aqui para vocês algo bem concreto que foi me pedido. A misericórdia de Deus tem uma casa, e porque eu estou falando do carisma Canção Nova, eu quero dizer para você: a Canção Nova é a casa da misericórdia, porque aqui Deus quis habitar. E é por isso que a gente experimenta tantas vidas transformadas pelo amor de Deus. Claro, Deus se utiliza de instrumentos. Deus se utilizou do seu servo Jonas Abib, do diácono Nelsinho, e hoje se utiliza do Júlio Brebal, se utiliza do Ricardo Ida, do Márcio Mendes, da irmã Maria Eunice, da Salete Rogerinha, tantos outros servos e ministros de Deus, da música, ministros da palavra, para atingir o seu povo. Mas quem nos acolhe e transforma a nossa vida é o amor misericordioso de Deus. Eu posso dizer, eu sou um exemplo concreto. Eu já tive a oportunidade de dar outras vezes o meu testemunho, e eu também fui alguém alcançado por Deus através do carisma Canção Nova. E foi mais especificamente através das ondas da Rádio Canção Nova no ano de 96, quando, dentro de um contexto de uma vida desiludida, uma vida sem sentido, uma vida de pecado, uma vida de vícios, de bebedeiras, uma vida de prostituição, como dizia, uma vida desprovida de sentido, que num momento, quando eu chegava na roça, sintonizei o rádio lá aleatoriamente, e tinha um homem pregando, porque minha mãe havia falecido, tinha somente 2 meses, e eu ouvia aquele homem falando, e ele nem estava falando sobre o bom samaritano, ele estava falando sobre o Salmo 91,
E eu fiquei ouvindo, sabe lá Deus, como se não pelo seu amor e pela sua misericórdia, a ponto de que eu tive a minha vida transformada pela graça de Deus e pelo seu amor misericordioso, porque um bom samaritano apareceu na minha vida, e o bom samaritano foi a comunidade Canção Nova, através do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E a partir daquele momento, amados irmãos, eu comecei uma história, ou melhor, uma nova história com Deus. Como? Natal, com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. E saiba, não sou eu, é o próprio Deus falando contigo. E o Padre Jonas nos ensina, amados irmãos, essa dinâmica maravilhosa. Talvez você não saiba, ou nunca tenha ouvido falar, mas o Padre Jonas diz que primeiro Deus nos criou em comunidade, dizendo a respeito da comunidade Canção Nova, porque nós éramos os mais miseráveis. Eu, Natal, reconheço a minha miséria, eu era triste de se ver, gente. Eu era uma pessoa que Deus deu trabalho para os pais, como um filho pródigo, um filho rebelde, e se não fosse a misericórdia de Deus por meio da oração, a qual a minha mãe intercedia por mim, talvez eu não estaria aqui nessa, mas já estaria em outra. Somente que depois de experimentar este amor de Deus, através desta obra de misericórdia, desta casa de misericórdia, que é o Carisma Canção Nova, então eu aprendi que da mesma forma que Deus me amou, eu devo amar o meu irmão. Natal, agora vai, também ama o teu irmão. E enquanto eu estou falando, eu tenho certeza, o Espírito Santo está colocando no seu coração as pessoas concretas que você precisa sair daqui com um firme propósito e decisão de amar. Pessoas que você já tinha desistido, que você já tinha trancado, anulado num processo no seu coração e que você já tinha... Não tem jeito. Desisto. Não, Deus está falando, você precisa amar no concreto estas pessoas, porque você vai ser somente o instrumento, o canal da graça, mas quem vai fazer a obra de restauração na vida destas pessoas é Deus. Mas você precisa dar o passo, você precisa se abrir à graça de Deus, você precisa se abrir ao amor, para que através da tua presença, Deus ame este teu irmão, esta pessoa, este pai, este esposo, esta filha, este filho, este vizinho, aquele colega teu que te passou para trás para tomar a tua promoção na empresa, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te decepcionou, que te passou para trás. Deus está usando de forma concreta, porque foi da mesma forma que aconteceu comigo. Eu não sou testemunho, mas eu preciso dizer, como um testemunho simples, eu passei o mês de agosto inteiro, todos os finais de semana, desde que eu voltei do meu período de descanso. Para quê? Para anunciar esta mensagem de amor e de misericórdia na vida daqueles a quem o Senhor me enviar, na vida daqueles a quem o Senhor colocou no meu caminho. E quem teve a oportunidade de conviver, porque eu estou vendo aqui irmãos de Salvador, que foi uma das últimas missões onde eu estive presente, viu a manifestação da graça de Deus e da sua bondade e da sua misericórdia. Sim ou não? Cadê o pessoal de Salvador? Diga aqui, sim? Foi uma bênção ou não foi? Porque Deus é amor e Ele precisa... Lembra da imagem da cruz que o Júlio trouxe de manhã? Ele precisa das minhas mãos, dos meus braços, das minhas pernas, do meu ouvido para escutar e da minha boca para falar, para comunicar o seu amor. Não estou dizendo que o Natal é bom, longe disso, porque quem convive comigo, sobretudo os meus irmãos de comunidade, sabe do barro que eu sou feito. Mas os que também me conhecem de verdade, sabem como o meu coração arde por fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. E é por isso que, renunciando ao descanso ou qualquer outra realidade, eu viajei incansavelmente todos os finais de semana. Esse é o 6º, e o da próxima semana eu estarei no Paraná, mas para quê? Para que com o amor concreto eu ame e seja o bom samaritano de Deus na vida daquelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Eu dizia inicialmente,
À primeira vista, esta parábola do bom samaritano parece ser tão clara, tão cheia de sentido, que não precisaria falar nada mais, mas eu preciso avançar. Porque, de acordo com Hugo de São Vito, que foi um grande filósofo, um grande teólogo, que foi um cardeal da nossa igreja, que foi um homem místico, que foi um grande santo da Idade Média, lá no século XII, ele disse que há outros ensinamentos nesta parábola proposta por Jesus, e que nós precisamos crescer. É verdade que a síntese é o amor, amar o próximo como a si mesmo. Sim, a síntese é essa, é viver o amor. A síntese deste mandamento, deste ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é ir e fazer a mesma coisa, é ir e amar o próximo, é ir e amar o irmão, é isso mesmo, mas nós precisamos ainda mais avançar na compreensão e no entendimento daquilo que Deus está nos falando. Então, Hugo de São Vito, ele fala destas realidades, de outros aspectos desta parábola que precisa ser compreendido para que a gente, claro, viva de forma mais concreta o amor que Deus está nos convidando como bom samaritano. Então eu começo abordando as cidades que delimitam o itinerário do viajante assaltado. A parábola narra: um homem desceu de Jerusalém a Jericó. E eu não sei se vocês sabem, porque é fruto de estudo. Eu não tive a oportunidade de ir à Terra Santa, mas quem já peregrinou deve ter ideia. Jerusalém é a cidade mais alta da Palestina. Ela está situada lá no alto do Monte Sião, e seu nome significa a cidade da paz. É a cidade de Deus. É a cidade sagrada para os judeus, porque lá estava o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. O primeiro templo, a primeira casa de oração construída pelo rei Salomão. Então você imagina, mensura, consegue compreender a partir desta identificação a importância, o destaque que tinha Jerusalém. Então o homem partiu da cidade mais alta da Palestina. O homem partiu da cidade santa, da cidade da paz, da cidade de Deus, rumo a Jericó. E Jericó, geograficamente, é a cidade mais baixa do Oriente Médio. Digo mais para você, ao que se sabe até hoje, Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Jericó é a cidade que está situada numa depressão a 300, e eu repito, está situada a 300 metros abaixo do nível do mar. E você sabe, imagina o calor que faz uma cidade litorânea porque está no nível do mar, sim ou não? Sim ou não, gente? Todo mundo sabe o calor que faz numa cidade litorânea que está situada geograficamente, o seu relevo, a sua altitude está ao nível do mar. Jericó está situada no Oriente Médio, 300 metros abaixo do nível do mar. Numa região onde o clima é árido, é tórrido. É um clima sufocante, e é por isso que ela está situada ao lado do Mar Morto, porque o Mar Morto é tão salgado que não tem vida, por isso que o mar é morto. Percebam então que o homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Hugo de São Vito vai dizer que esta viagem de Jerusalém para Jericó representa a decadência humana, o rebaixamento, a pobreza do homem que foi criado para buscar as coisas do alto, como nos ensina a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, se ressuscitastes verdadeiramente com Cristo, buscai as coisas do alto. Hugo de São Vito vai dizer que isso marca a regressão do homem, porque ele sai da cidade de Deus, ele sai da cidade da paz, ele sai da cidade que é a prefiguração das coisas do alto e vai para um lugar sem vida. Ou seja, ele faz um caminho de decadência, e a viagem é representada, segundo Hugo de São Vito, pela realidade do pecado.
Jerusalém, amados irmãos, segundo Hugo de São Vito, significa a contemplação das coisas do alto. A viagem significa a miséria do ser humano, a miséria do mundo. E Jericó preconiza uma vida mundana e até mesmo o inferno. O homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado pelos ladrões. O homem, vai dizer Hugo de São Vito, o homem é o próprio gênero humano. Sou eu e é você. O homem que descia de Jerusalém a Jericó sou eu e é você. Continua Hugo de São Vito. É o homem que abandona as coisas do alto, as coisas sublimes, e segue pelo caminho que conduz a Jericó. É uma apostasia, um abandono da fé, um afastamento da vida na graça, um afastamento da vida e dos mandamentos de Deus. Continua Hugo de São Vito. Os ladrões que assaltaram o homem no caminho são os demônios. Aqueles que despojaram o homem das vestes da imortalidade e da inocência e feriram o homem gravemente com o pecado. E você sabe, e isto é comprovado pelo livro do Gênesis, porque quando o homem rompeu a relação que Deus estabeleceu com o homem quando criou o Éden e criou o homem deu ouvidos à tentação da serpente e desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência a Deus, a primeira consequência foi a perca da vida. João 10, 9 vai dizer que Jesus nos criou para a vida. Eu sou o bom pastor. Ou, eu vim para que todos tenham vida. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se a morte entrou no mundo, Sabedoria 2:21 vai dizer, foi por inveja do inimigo, foi por causa da realidade do pecado. E Hugo de São Vito está dizendo isso. O ladrão, que são os demônios, despojaram o homem da veste da imortalidade e feriram o homem gravemente com o pecado. E além disso, roubou o quê? A sua inocência. Roubou a sua pureza. Tanto é que os homens, Adão e Eva, no caso, quando descobriram que estava nu e viu que Deus estava se aproximando, improvisaram vestes para cobrir a sua nudez. Veja, continua Hugo de São Vito, ou melhor, deixa eu falar, porque também outros santos abordam esta realidade. De acordo com Santo Agostinho, o homem que caiu nas mãos dos ladrões, isto é, o diabo, vai dizer Santo Agostinho, o diabo e seus anjos, porque pela desobediência do primeiro homem, a raça humana foi despojada do ornamento dos costumes, e o homem foi enchido de feridas, que lhe roubou, que lhe destruiu o livre-arbítrio. É por essa razão, amados irmãos, que São Paulo dizia, faço o mal que não quero e não faço o bem que quero, porque o homem ferido de morte pelo pecado é atraído pela concupiscência, ele perdeu a graça santificante, ele perdeu o estado de graça, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a vida plena que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1º, vai falar que Deus criou o homem no amor e para o amor, para uma vida de bem-aventurada, uma vida de realizações. Só que por causa que o homem foi ferido pelo pecado, ele não reencontra com estas realidades celestiais, ele não reencontra-se com as coisas do alto, com as coisas de Deus, enquanto com Cristo não se reconciliar. Também Santo Ambrósio vai falar desta realidade, porque Santo Ambrósio dizia desta forma, quem são estes ladrões? Senão os anjos da noite e das trevas, em cujas mãos o homem não teria caído, se não tivesse se submetidos a eles e afastado-se do mandamento de Deus. Por que nós vivemos caindo? Se não porque, como diz aqui Santo Ambrósio, nós nos afastamos do mandamento de Deus, nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos afastamos do amor, e por isso nós nos tornamos presa fácil
do ladrão, que conforme João 10:10 fala que veio para roubar, matar e destruir. Infelizmente, se nós somos, e a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento e tantas outras realidades têm sido duramente castigado, atormentado e assaltado pelo inimigo que veio para roubar e destruir, é porque nós temos nos afastado da lei de Deus, é porque nós temos nos afastado do mandamento do amor de Deus, e por isso nós nos tornamos presa fácil do inimigo. Às vezes a gente pergunta: meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? E a resposta é essa: infelizmente nós nos afastamos da graça de Deus. Você vai entender o Salmo 121 e o Salmo 127. O Salmo 121 vai dizer: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E a gente responde: o nosso auxílio, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Salmo 127 vai dizer: porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. Se o guarda de Israel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, está dia e noite vigiando por nós, por que nós ainda assim caímos? Não é porque a oração ou ele se tornou impotente, não. Mas é porque, como diz aqui Santo Ambrósio, nós nos afastamos dos mandamentos de Deus. Nós nos afastamos do projeto de Deus. E porque nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos da casa de Deus, infelizmente nós nos tornamos presa fácil na mão do inimigo, que é o diabo, que é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Continuando, amados irmãos, a interpretação da parábola do bom samaritano, ainda de acordo com Hugo de São Vito, ele vai dizer que o sacerdote e o levita que passaram e viram um homem ferido, mas que seguiram adiante, que tomaram o outro lado, que foram insensíveis, que foram indiferentes no contexto da leitura da parábola do bom samaritano, ele vai dizer que são os pais do Antigo Testamento, são os profetas, foram os homens justos, foram os homens e mulheres de Deus que viveram santamente na presença de Deus e que, contudo, não conseguiram salvar a humanidade ferida do pecado. E por isso Deus enviou. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, você vai entender: com amor eterno eu te amei e dei a minha vida por amor. O que diz João 3, 6? A maioria dos teólogos diz que a síntese de toda a Sagrada Escritura está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, que está escrito: com efeito, Deus amou tanto o mundo que não poupou seu próprio Filho, mas enviou para que todo o que nele crê fosse salvo. Deus amou tanto o mundo que não poupou, mas enviou seu próprio Filho, para que todo o que nele cresce fosse salvo. Veja, entende o amor com que o bom samaritano, que é o próprio Cristo, nos convida a viver? Deus vem nos chamando, aliás, desde o dia que os primeiros pais na fé, Adão e Eva, pecaram, lá no Éden, no paraíso, e que se esconderam de Deus, se afastaram do mandamento de Deus. Qual era o mandamento? Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, morrereis. E eles desobedeceram, afastaram do mandamento de Deus. E aí que está o bonito: desde o primeiro momento do pecado original, Deus está constantemente nos chamando. Adão e Eva, onde está? Escute Deus chamando o teu nome nesta hora: filho, filha, aonde estás? O que você está fazendo com a tua vida? Porque eu dei a vida do meu filho por amor. Deus está nos chamando, amados irmãos, a fazer um caminho de volta, porque nem mesmo o trabalho árduo dos profetas do Antigo Testamento, dos homens e mulheres que viveram santamente na presença de Deus, foi suficiente para resgatar a humanidade ferida pelo pecado. Por isso, com um amor eterno, Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele cresce fosse salvo. Portanto, continua Hugo de São Vito, se o sacerdote e o levita foram os homens de Deus, foram os profetas, homens e mulheres que viveram santamente na presença de Deus e não conseguiram o êxito esperado, então
Deus enviou o bom samaritano. E vai dizer Hugo de São Vito, já o samaritano, homem natural da Samaria, que era um povo odiado pelos judeus e que vivia lá no norte da Palestina, representa o próprio Cristo, que foi igualmente rejeitado pelos judeus, que o crucificou. Jesus que veio socorrer a humanidade decaída pelo pecado, dando a sua vida no alto da cruz e ensinando-nos a observar todos os mandamentos. O bom samaritano, portanto, amados irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo, que vendo o que o inimigo tem feito com a nossa vida, vem ao nosso encontro para nos resgatar e levar à sua hospedaria. E quem é a hospedaria, Natal? Hugo de São Vito vai dizer, a hospedaria a qual o samaritano conduziu o pobre homem é a igreja a qual Cristo confiou a salvação dos homens. E o estalajadeiro, aquele que toma conta da hospedaria, diz Hugo de São Vito, são todos aqueles que nela governam e ensinam. Em primeiro lugar, são os sacerdotes, são os homens e mulheres de Deus, são os religiosos, são os de vida consagrada. Mas deixa eu dizer, não são somente eles, sou eu e sou você. É por isso que eu comecei dizendo deste homem de Deus, que é o fundador da nossa comunidade, Comunidade Canção Nova, e como o Júlio bem dizia, não fazendo uma idolatria, mas é porque ele, para os nossos tempos, foi um exemplo concreto de um homem de Deus guiado pelo Espírito Santo. E se você entendeu, dê um amém e dê um glória a Deus bem forte aí. Amém. Louvado seja Deus porque você está entendendo. Louvado seja Deus. Então eu digo para você, a misericórdia de Deus tem uma casa, e esta casa para nós, porque eu estou fazendo menção do carisma Canção Nova, é a Canção Nova, a casa da misericórdia. Pode aplaudir? A misericórdia de Deus, amados irmãos, tem uma casa, e a Canção Nova é a casa da misericórdia. Claro, dizendo isso, eu estou falando de forma insistente, porque eu estou falando acerca da espiritualidade que Deus suscitou no coração deste homem, Monsenhor Jonas Abib, mas eu não estou fazendo nenhum detrimento das outras realidades, qualquer outra igreja, a comunidade paroquial de onde você veio, a paróquia, o santuário a qual você faz parte, a capela, aquela capelinha pequena, talvez lá num recanto, lá no cantão do mundo que você faz parte, ali é uma casa da misericórdia, como dizia o Papa Francisco, é a casa de Deus que acolhe a todos sem fazer a distinção, mas levando uma proposta bem clara de conversão, de mudança de vida, de salvação, como o anúncio de João Batista, convertei-vos, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. É uma casa da misericórdia, Aparecida é uma casa da misericórdia, Santuário do Divino Pai Eterno é uma casa da misericórdia, e tantas outras paróquias e santuários espalhados pelo Brasil e pelo mundo são casas da misericórdia de Deus. Para quê? Para acolher aqueles que Jesus resgata no meio do caminho e traz para a sua igreja e diz, toma conta dele, toma conta dele. E por que eu estou sendo enfático? O Júlio deu o exemplo dele. Eu dei o meu exemplo, que eu também fui alcançado por esta obra de Deus através das ondas da rádio Canção Nova. Mas ontem quem participou da missa com o padre José Ricardo Rezende também ouviu o testemunho dele. E o que mais me chamou a atenção, diácono Nelsinho Correia, e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, foi a ordem de quem foi o bom samaritano na vida do padre José Ricardo, porque ele trouxe um testemunho concreto de que ele era um jovem que viveu a rebeldia, a negação, o afastamento do amor de Deus e dos seus ensinamentos, do seu mandamento, longe do amor de Deus, e por causa de uma vida desregrada de pecado, ainda na sua juventude, ele passou por 3 paradas cardíacas consecutivas. Depois de
buscar um socorro hospitalar, um socorro médico, ele teve uma melhora significativa, e ele contou ainda na Santa Missa de ontem que passou mais algum tempo, foi descoberto um nódulo, e quando ele foi levado a exames e portanto, a uma intervenção cirúrgica, o inesperado aconteceu. Mais uma vez, o padre José Ricardo foi acometido por uma parada cardíaca, e juntamente com uma equipe médica que estava naquele hospital para assisti-lo, com os cuidados, com a ciência que também foi dada por Deus, de repente ele entrou em estado de falência, em estado terminal, ele estava deixando esta vida. Então o médico, chefe daquela equipe, segundo ele relatou, um japonês baixinho, pediu licença para os outros colegas da área de saúde e ficou lá sozinho com aquele jovem Ricardo Rezende. E quando, amados irmãos, aquele homem, por ser um médico cristão, católico, apostólico romano, entendeu que aquela luta não era contra homens de carne e osso, como São Paulo nos exorta na carta aos Efésios, no capítulo 6, aquele sacerdote deixou os cuidados e a letra, o conhecimento da medicina, e fez o quê? Imagina o que deve ter feito com as mãos postas assim, e começou: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Imagino eu que ele falou: eu devo estar recomendando este homem, e ele não sabia o que estava acontecendo. Em vez de recomendar o socorro da Virgem Maria, naquele estágio terminal do jovem Ricardo Rezende, ele invocou uma vida nova e a graça de Deus, a ponto de que, sendo um médico, um bom samaritano, na vida daquele homem, não foi um padre Jonas, não foi um homem, não foi um sacerdote dando extrema unção, foi um homem católico que acreditava em Deus. Aquele médico, muito mais do que um médico do corpo, para cuidar das nossas necessidades físicas, foi como São Lucas, um médico de almas. E então, invocando a intercessão da Virgem Maria, permitisse que hoje, anos depois, aquele jovem rebelde, longe do amor de Deus, e que estava sendo assaltado pelo inimigo de Deus, se tornasse hoje um sacerdote da comunidade Canção Nova, e um bom sacerdote para a glória de Deus. E por que tudo isso? Porque ele encontrou com um médico japonês católico que tinha fé e invocou o auxílio da Virgem Maria. E São Bernardo de Claraval vai dizer: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à vossa proteção, implorou vossa assistência ou pediu vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com a mesma confiança, a vós, Virgem, recorro e de vós me valho, debaixo dos meus pecados. Recorra à vossa proteção. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todo o mal, ó Virgem gloriosa e bendita. Porque aquele homem teve, posso dizer, a mesma fé que São Bernardo de Claraval testemunhou sobre a Virgem Maria. A gente pôde ver o milagre acontecer na vida do padre José Ricardo, que hoje é uma bênção para a nossa igreja. Amém? Amém? Filho, filha, escuta a palavra de Deus, a palavra que Deus está nos revelando. E eu digo aquilo que eu dizia inicialmente. O bom samaritano é Jesus, e o ensinamento que Ele nos deu é agir com igual misericórdia. Mas Deus está nos dando, sobretudo a partir deste último testemunho aqui, desse médico, um outro ensinamento. E o bom que o Padre Jonas também nos ensinou isso, eu ia dizer e acabei não falando. Padre Jonas sempre nos ensinou que se a gente está aqui é porque a gente é os mais necessitados. Não pensa que o diácono é bonzinho, que eu sou bonzinho, que o Jarles é bonzinho, não. Quem nos conhece é que sabe das nossas limitações. Mas o Padre Jonas, gente, ele dizia porque estamos aqui porque somos os mais necessitados da misericórdia de Deus. Só que ele dizia algo, e o diácono vai confirmar para mim. Padre Jonas dizia: nós vivemos em comunidades para ser evangelizado. Só que a urgência do tempo é tão grande que Deus não espera o Natal estar pronto. Ele envia o Natal e fala: vai, Natal, agora ama o teu irmão. Vai, Natal. Vai, diácono Jorge, vai, Pita.
Vai, Leda. Vai, Alane. Vai, Tiana. Vai, Márcio. E agora você pode ouvir Deus falando o teu nome. Agora vai você também e ama o teu irmão. Porque Deus, se ao mesmo tempo Ele nos traz para a sua hospedaria, que é a igreja, onde somos acolhidos e cuidados por Deus, ao mesmo tempo Jesus está nos dando um novo direcionamento. E é a forma como que Ele vai concluindo a parábola do bom samaritano. Porque depois que Ele deu os primeiros cuidados àquele jovem que estava moribundo no caminho, Ele montou aquela pessoa sobre o seu animal e levou para uma hospedaria, cuidou dele e depois no dia seguinte deu 2 denários ao dono da pensão e disse: toma conta dele, porque quando eu voltar, eu pagarei o que tiveres gasto a mais. Portanto, Jesus está nos dando uma missão. Grupo de amigos, Canção Nova. Povo de Deus, Deus está falando com vocês nesta tarde. Toma conta dele, toma conta dela, toma conta daqueles que o Senhor colocar no teu caminho, toma conta daqueles que chegar no teu grupo, ou daqueles a quem o Senhor te enviar, para que você seja o bom samaritano na vida deles. Toma conta dele. E veja, eu nem estou falando aqui do caráter escatológico desta palavra, porque Jesus está falando, toma conta dele. O que gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. E o que Jesus está dizendo com isso? Por que Jesus, o bom samaritano, falou, toma conta dele, e eu te pagarei a mais quando eu voltar? Aqui está um caráter escatológico, que é pouco, ou que infelizmente eu, Natal, nunca ouvi ninguém falar. Quando eu voltar. Quem é que vai voltar, gente? Quem? Salva de palmas para vocês. A palavra de Deus está nos dizendo assim, você reza o Pai Nosso, e no Pai Nosso você fala, venha a nós. Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino dele em definitivo aqui na terra. Você reza o credo, e quando você reza o credo, você fala, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus vai voltar do céu para julgar os vivos e os mortos, para separar os carneiros dos cabritos, como está no Evangelho de Mateus. Você vai à Santa Missa e quando o padre termina a oração consacratória, ele diz lá ao término, eis o mistério da nossa fé. E a igreja responde o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Fica, Senhor Jesus, ou vinde? Vem, Senhor Jesus, Maranata, volta, Senhor Jesus. Na oração terceira, a oração eucarística terceira, todas as respostas da oração eucarística é, aguardamos, ó Cristo. É por isso que o bom samaritano, que é Jesus, falou, toma conta dele. Um copinho d'água que você der para ele não ficará sem recompensa. E eu digo que a recompensa é muito maior, porque a recompensa que Deus tem preparado para mim e para você é o céu, é a eternidade, é uma vida inteira na presença de Deus. Mas para isso nós temos que viver a síntese da lei, que é viver o amor. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai e também ama o teu irmão. É por isso, amados irmãos, que em Lucas 6,36 está escrito, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Porque sem encarnar na nossa vida a misericórdia de Deus, nós não seremos a misericórdia na vida do nosso irmão. Nós não o amaremos como Jesus nos ensinou a amar. Portanto, amados irmãos, filhos e filhas do Pai das misericórdias, esta é a grande notícia que Deus nos convida a dar, a viver o amor. Deixa eu lhe dizer algo rapidinho para caminhar para o fechamento desta pregação. No ano de 2000, deixa eu voltar um pouquinho. Quando Jesus revelou no século passado a devoção à Divina Misericórdia, ele disse a Santa Faustina que a devoção à Divina Misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. E Jesus disse ainda, enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. No ano de 2000, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, canonizou Santa Faustina.
e instituiu liturgicamente a festa da Divina Misericórdia. E no ano de 2002, a Canção Nova realizou em Cachoeira Paulista a sua primeira festa da Divina Misericórdia, que atraiu um mar sem fim de pessoas. Eu preciso lhe dizer, por inspiração de Deus, o Padre Jonas foi levado a proclamar: entramos no tempo da misericórdia. E ele disse ainda: a Canção Nova precisa ser a casa da misericórdia, um lugar que acolha todas as pessoas que viessem de todos os lugares e que fossem acolhidas e envolvidas na misericórdia de Deus. E desta inspiração nasceu o Santuário do Pai das Misericórdias. Você pode aplaudir, porque isso é obra de Deus, admirável aos nossos olhos. Portanto, amados irmãos, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós precisamos proclamar ao mundo: estamos no tempo da misericórdia, estamos no tempo da misericórdia. E a partir desta experiência, a partir desta concepção, a partir da meditação desta parábola, ou desta palavra que acabamos de ouvir do Santo Evangelho, segundo São Lucas, da mesma forma que João, o discípulo amado e autor sagrado, disse que Deus é amor, hoje mais do que nunca, em um mundo tão ferido, tão doente, tão carente, tão necessitado, nós temos que proclamar que Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Mas eu insisto, é importante conscientizar e ampliar o entendimento teológico de que a misericórdia é o maior atributo de Deus. E nela, na misericórdia, se revela Jesus e a sua missão. Por isso, Jesus misericordioso. Mas deixa eu lhe dizer, se faz necessário sublinhar que a misericórdia não deve ser entendida como uma conformidade com o pecado ou com o erro cometido. Não. A misericórdia, ela é uma oportunidade que Deus nos dá de renunciar ao pecado e abraçar a conversão. É por isso que São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, para que fosse liberto do jugo do pecado, e não para ficar com: Deus é amor, Deus é misericórdia, eu posso continuar desse jeito. Não, nosso Senhor Jesus Cristo revelou: a misericórdia é para quem quer misericórdia, é para quem quer mudar de vida, é quem quer abraçar a cruz, é quem quer viver o amor, é quem quer amar o irmão, porque quem não quiser misericórdia vai ter que passar pela tábua da justiça. Infelizmente, amados irmãos, assim como aquele homem assaltado e ferido de morte, narrado pela parábola do bom samaritano, da mesma forma está a vida de muitas pessoas feridas pelo pecado. Mas eis a missão: à luz desta palavra, nós somos chamados a não mais agir com indiferença, a não mais desviar o nosso olhar, ou quem sabe desviar o nosso caminho daqueles que mais necessitam da ajuda, mas devemos agir com amor e misericórdia. O desejo de Deus, amados irmãos, para todos nós é que sejamos uma igreja samaritana, uma igreja que toma a iniciativa e que vai ao encontro do homem ferido de morte pelo pecado e lhe ofereça o remédio curativo da misericórdia de Deus. Por fim, amados irmãos, viver a misericórdia é, antes de tudo, viver a feliz expectativa do bom samaritano que é Jesus, que quando voltar, retribuirá a cada um pelo bem que tiver feito. Povo de Deus, grupo de amigos Canção Nova, agora é hora, agora vá e também ama o teu irmão. Fica de pé, e se você compreendeu, dá um amém, um glória a Deus e uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que a gente possa cantar: agora vá, também ama o teu irmão.
Agora vai, também ama o teu irmão. Olha, canta para ele. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Dei a minha vida por amor. Dei a minha vida por amor. Nossa missão. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Você cantando, agora vai. Também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Espírito Santo de Deus, é essa graça que nós te pedimos nesta hora. Que estes corações que foram tocados pela graça de Deus por meio da anúncia da palavra, sejam agora fecundados com a graça do teu Espírito Santo, para que este propósito não se perca, para que esta decisão não se perca, mas que para de forma concreta eles possam ter a atitude do bom samaritano, amando, acolhendo, ajudando, tomando conta, auxiliando, mas também ao mesmo tempo sendo cuidados na hospedaria de Deus, sendo cuidados na casa de Deus. Eu peço agora, em nome do teu Filho Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo seja enviado e confirme na vida destes meus irmãos a tua bênção, a tua graça, a tua restauração, a vida nova que o Senhor tem para nos dar. Kirikanda labara labara labari. Ora kanda lahara la shiria na labanda labara labari. Ora labara 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 labari. Yera la kanda labara la shiria na labara labari. Ora labara labara labari. É pedindo ao Senhor que tire do seu coração todo escrúpulo, todo medo de se expor, todo medo de se sujar, todo medo de contaminação que passaram por aqueles homens, escriba e sacerdote, e que ocupados com seus afazeres não pararam, não se compadeceram. Que a compaixão tome conta do nosso coração pela graça do Espírito Santo. Que todo medo da contaminação, de se misturar, se afaste de nós e o amor impere em nossos corações. Canta uma última vez isso. Agora vai. Também ama teu irmão. Agora vai. Canta com força, porque essa é a tua decisão, é o teu propósito, é o apelo de Deus para a tua vida. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los a uma proposta concreta. Eu trouxe aqui a Canção Nova como Casa da Divina Misericórdia, mas Deus inspirou a mim e a minha esposa Cristiane, no ano de 2019, por ocasião da Festa da Misericórdia, a escrever este livro. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Então você que está presente aqui na Canção Nova, mas também você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação, se puder, é convidado a adquirir este livro que traz a síntese, o resumo da mensagem da Divina Misericórdia, revelado por nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina. Bom, encerrando, aqui à nossa direita do rincão do meu Senhor está o Clube da Evangelização. Você é convidado a se associar e ajudar esta obra para que, através dos meios de comunicação
que a Canção Nova possui, por graça de Deus, esta evangelização continue sendo potencializada e chegada a tantas pessoas em lugares longínquos. Vamos ter um intervalo, às 16 horas nós teremos a Santa Missa do nosso acampamento de oração, do grupo de amigos Canção Nova, presidida pelo nosso presidente, o nosso padre Wagner Ferreira, e você é convidado a se manter ligado na nossa programação e participar conosco. Deus lhes pague, Deus abençoe.